O ator, por exemplo, ele era viado, ele era maconheiro, ele era vagabundo, sabe? Coisas que acontecem muito quando a gente vive em regime de exceção. Casualmente está acontecendo de novo agora. Né? Casualmente está acontecendo de novo agora. Bom, é uma trajetória bem conservadora, na verdade. Eu sou sobrinho do grande diretor falecido há alguns 2, 3 anos, um dos maiores diretores do Brasil, chamado Antônio Abujan. Ele era casado com a irmã da minha mãe, quer dizer, realmente meu tio. E esse cara fez uma trajetória incrível, porque ele começou as atividades de teatro em Porto Alegre na década de 50, início da década de 60, junto com uma turma que tinham 2 grupos de teatro muito importantes, né, que era o teatro de equipe e que era o teatro do estudante, que eram os egressos ou que funcionava na Faculdade de Filosofia da PUC. Então, eu estou falando de pessoas como o Antônio Abujan, Lilian Lemertz, Paulo César Pereio, Ivete Brandalize, Milton Matos, Paulo José, uma série de pessoas. Né? E o meu tio, ele optou, eu não era nascido, evidentemente, nessa época, né? Mas ele optou em estudar na Europa. E ele foi para a Alemanha estudar com Brecht. Ele estudou no Berlin Ensemble, né? Berlin Ensemble, não sei dizer direito, em alemão eu não domino a língua, né? Que é um dos maiores, digamos assim, templos do estudo do teatro no mundo. E ao voltar, ele já voltou direto para São Paulo, e essa turma toda que eu falei, com mais gente, tem Lineu Dias, tem uma série de pessoas assim de muita importância no teatro brasileiro, se mudaram também para São Paulo, foram todos para São Paulo. E quando ele voltou da Alemanha, ele já começou direto a dirigir as maiores atrizes e atores do Brasil. E eu, no início da adolescência, aos 12, 13 anos, eu já tirava minhas férias e ia passar na casa deles em São Paulo. E ele gostava muito de mim, ele me levava pela mão para os ensaios e à noite para os teatros, tinha muita paciência comigo. E eu comecei a pegar muito gosto por aquilo, porque como era uma época de repressão política muito forte, né, nós estávamos sob a égide da ditadura militar, na década de 60, início da década de 70, né? Mesmo assim, todas as minhas férias de julho, principalmente, eu ia para São Paulo e ficava com ele para cima e para baixo. E como eu não podia, eu era menor, ou as peças eram censuradas ou alguma coisa desse tipo, eu era obrigado a assistir os espetáculos das coxias, do lado. Né? Então, o que aconteceu comigo foi um amor muito verdadeiro pelo teatro, porque eu não me apaixonei pelo teatro porque era bonito ver aqueles atores no palco, eu sentado numa plateia, vendo aquela luz bonita, vendo aquele cenário maravilhoso. Não, eu me apaixonei pelo teatro pelo lado escuro, sujo do teatro. Que quem conhece um bastidor de teatro, um backstage, sabe que ali tem paus, pedras, parafusos, sujeiras. É tudo feio. A única E coisa é um bonita caos. é um caos. E principalmente também que eu tenho muita recordação assim dos meus 13, 14 anos de ver aquelas atrizes, aqueles atores saindo de cena dando um esporro no camareiro, para trocando de roupa, voltando lindo para o palco. E aquilo foi me pegando de uma maneira assim que eu, aos 12, 11, 12 anos, eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com aquilo, queria ser aquilo, queria trabalhar com arte, como ator, eu queria ser ator. Então, aos 15 anos de idade, eu estudava no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Eu, juntamente com colegas do Colégio Farroupilha, montei um grupo de teatro amador. E passamos, então, com a colaboração da escola, que naquela época era uma época muito difícil, né? De censura e tudo mais. Mesmo assim, a escola nos cedeu uma sala que existe até hoje, que é a Sala 9 do Colégio Farroupilha. Né? E ali a gente fazia os ensaios, pequenos espetáculos. Eu lembro que o primeiro espetáculo que a gente fez era um espetáculo infantil, muito famoso, chamado A Roupa Nova do Rei. E depois, e aquilo foi indo, foi indo, foi indo, e nós montamos um espetáculo em cima da obra do Khalil Gibran, que falava sobre gravidez não desejada, falava sobre a impotência
das pessoas, a impossibilidade das pessoas de amar umas às outras, sobre a intransigência, sobre as drogas. Nós, com 16, 17 anos, com esse espetáculo, então, nós fomos concorrer num festival estadual estudantil, né, de teatro amador. E ganhamos todos os prêmios, e entre esses prêmios estava uma temporada de 2 fins de semana no Teatro de Câmara, aqui em Porto Alegre, ali na República, no saudoso Teatro de Câmara República 575. Aliás, que está sendo reformado pela produtora Opinião, e logo será novamente entregue ao público. E aí, quando ficamos muito entusiasmados e tal, mas quando nós fomos informados que deveríamos mandar o texto para a censura em Brasília, né? E o texto ele voltou todo cortado, todo censurado. Não sobrou assim... Olha, se sobraram 10 frases num texto de 50 páginas, foi muito. Quem está nos vendo agora e é dessa época sabe como é que era isso. Era um carimbo vermelho, escrito com cortes, né? Então, aquilo vinha na diagonal, com cortes, 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 não sobrou nada. Nesse momento, então, era o ano que eu prestaria vestibular, eu era um menino novo ainda, tinha 16 para 17 anos. Eu fiquei muito decepcionado com isso, né? E pensando que talvez não fosse legal assim continuar com o grupo foi desfeito, o espetáculo não foi encenado, e eu, mesmo com aquela desilusão adolescente enorme, né, de dar continuidade àquilo, eu também percebia que, naquela época, uma pessoa que optava por ser artista, principalmente ator ou atriz, né, ou trabalhar com artes propriamente dito, mas principalmente as artes cênicas, né, eles não eram muito bem vistos. Assim, era uma época muito reacionária, de muita discriminação. Então, o ator, por exemplo, ele era viado, ele era maconheiro, ele era vagabundo, sabe? Coisas que acontecem muito quando a gente vive em regime de exceção. Casualmente está acontecendo de novo agora, né? Casualmente está acontecendo de novo agora. E eu, que era um menino despreparado, eu fiquei com medo, embora eu tivesse total incentivo da minha família, que era uma família de artistas e conhecia a beleza digamos assim, conhecia que o caminho, sabia que o caminho lúdico era um bom caminho também, né? Que não era só engenharia, que não era só a medicina, que não era só a arquitetura, que não era só o radialismo, né? Compreendia muito bem, mas mesmo assim, eu, pessoalmente, como um menino cagado, optei em fazer a faculdade de Direito. Optei em fazer vestibular para Direito. Por quê? Porque eu calculei que, fazendo a faculdade de Direito, eu estaria próximo da oratória. Então, que eu talvez, com a faculdade de Direito, eu pudesse, pelo menos, dar vazão a alguma coisa que tivesse plateia, como um julgamento, uma sustentação oral num tribunal, uma coisa desse tipo. O que acontece? Que, apesar de tudo isso, eu me apaixonei perdidamente pela Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito foi, para mim, assim, uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida. Mas eu não gostava do que eu fazia. A advocacia, ela, para mim, era... como eu era um menino de classe média, eu não conseguia fazer grana com aquilo. Eu queria grana, eu queria festear, eu queria fazer minhas coisas e tal. Então, numa festa, eu procurei um cara que era ator, é ator até hoje, chamado Ludoval Campos, e larguei nele aquele plaque que todo mundo larga, né? Pô, tu vê, eu sou um cara engraçado, eu já fiz teatro amador, eu só preciso de alguém que acredite em mim. Aquele papo mole para boi dormir. Aconteceu que o Ludoval, que mora no Rio de Janeiro, inclusive, ele me ligou, não existia telefone celular, evidentemente. Olha, tem um cara chamado Néstor Monastério, que é um argentino que está no Brasil há 6, 7, 8 anos, e que ele aproveita muito pessoas que estão iniciando, que nunca fizeram nada. Posso dar o teu telefone para ele? Eu disse, claro. Aí, num feriadão de 2 de novembro, eu recebo um telefonema do Néstor Monastério, perguntando se eu queria tomar um chimarrão na casa dele, que ele queria conversar comigo. Eu fui. E ali ele olhou para minha cara e perguntou, queres fazer uma substituição no Rasga Coração? Camilo de Lely está saindo do espetáculo. Ora, o Rasga Coração foi um dos maiores sucessos do Teatro Gaúcho, né? Uma peça do Oduvaldo Viana Filho, uma peça engajada, uma peça política,
que falava principalmente sobre a Revolução de 30, mas num viés totalmente de esquerda, para cima da ditadura, aquelas coisas todas e tal. E eu, de forma totalmente irresponsável, disse, não, claro que eu quero. E eu, naquele espetáculo mesmo, eu já fui obrigado a ficar nu, numa cena em que eu era torturado. Bom, a partir daí, eu saí do Rasga Coração, logo comecei a fazer um espetáculo chamado A Verdadeira História de Édipo Rei, que foi uma super inovação em Porto Alegre, foi uma guinada do Teatro Gaúcho, super sucesso, assim, pegamos o texto do Sófocles, o Toninho Neto, que era um publicitário na época, pegou o texto do Sófocles e aproveitou 90% do que estava escrito e nós encenamos como se fosse uma comédia. E ficou espetacular, porque as pessoas assistiam uma tragédia grega com o texto praticamente original e morriam de rir. Porque o Tiresias era um psicanalista, porque a Jocasta era espalhafatosa, porque o Édipo era um gurizão maconheiro, né? Porque o Creonte era uma bicha. Enfim, fez muito sucesso. Assim, foi um estardalhaço na cidade. Estreou no dia 7 de setembro de 1985. A partir daquele espetáculo, então, eu comecei a ser muito requisitado para comerciais de televisão, porque não tinha teledramaturgia. Então, esse é o início de tudo. Siga aquele caminhão. Vocês saíram tão rápido que eu esqueci de pagar o frete. Mas o frete é de graça. Na Manlete, a entrega é grátis, inclusive na praia. É, mas a minha corrida não é de graça, não.